Fala pessoal, pastor Darley Frois trazendo hoje para vocês aqui Marcos capítulo 4 e Marcos capítulo 5. Conhece essas passagens bíblicas? O Senhor Jesus está diante de uma multidão no capítulo 4. É incrível como o Senhor Jesus ensina aquelas pessoas naquele momento, mas o seu ensinamento será tão profundo e grandioso que gerações futuras poderão aprender com aquilo que ele estava ensinando naquele exato momento. Marcos capítulo 4 é o capítulo das multidões. Marcos capítulo 4 contém as parábolas do Senhor Jesus. Por exemplo, a parábola do semeador. Por exemplo, a parábola da semente. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda. Já no finalzinho do capítulo 4, o Senhor Jesus encerra, diante das multidões, os seus ensinamentos. Os apóstolos estão admirados. Afinal de contas, o mestre agora tem uma multidão para ser ouvido. E é incrível como as pessoas se fascinam com multidões. O Senhor Jesus mostra que ele não é apenas mestre das multidões, mas Jesus também é mestre de uma só pessoa. É interessante como no capítulo 5 muda radicalmente. Aquele mestre Jesus de Nazaré, que outrora está falando para a multidão do capítulo 4, e agora o mestre que está falando para uma só pessoa no capítulo 5. Eu achei isto fascinante porque, de fato, Jesus é Jesus das multidões, mas também Jesus é Jesus de uma só pessoa. Talvez seja o seu caso. Você tem uma família pequena, não são muitos os membros de sua família, mas o Senhor Jesus está também de olho em você. Jesus é Jesus seu também. Jesus não é só Jesus de grandes congressos, de grandes conferências. O Senhor Jesus é também de uma só pessoa. É interessante que, quando no capítulo 4 de Marcos o Senhor Jesus está deixando toda aquela multidão, quem sabe na mente dos apóstolos, eles estão a pensar: agora será só multidões. Multidões e multidões no vale das multidões. E o Senhor Jesus está vendo como eles estão felizes, alegres. Afinal de contas, quem não gosta da multidão? Mas o Senhor Jesus diz aos apóstolos: a missão aqui está cumprida. Vamos para outra margem. Eles já estavam finalizando o dia, portanto já estava chegando a noite, mas o Senhor Jesus disse: vamos, vou descansar um pouco, estou exausto, estou cansado, o trabalho tem sido muito extenso e muito intenso, vamos para o outro lado. Lá pelas 3 horas da manhã, sobreveio um grande temporal, um vento tão forte que os discípulos começaram a gritar desesperados porque eles estavam vendo que eles iriam naufragar. Quando eles estão diante do Senhor Jesus e diante daquela tempestade, não resta mais escolha a não ser chamar o Senhor Jesus e dizer: mestre, nós vamos naufragar. As ondas são imensas, o vento é forte, uma escuridão, uma negrura terrível que não dava para saber a direção para onde eles estavam navegando. Mas o mestre que estava com eles disse ao mar: aquieta-te. Disse ao vento: acalma-te. E houve uma grande bonança. Quando eles chegaram ao amanhecer do outro lado, os discípulos ficaram procurando: cadê a multidão? Não havia multidão nenhuma. Havia apenas um homem gravemente ferido. Sua alma estava ferida.
ele estava muito entristecido, pois era vítima de um espírito imundo que o tomava e o humilhava e o fazia andar de dia e de noite por aqueles lugares, gritando. Embora muitas pessoas tivessem tentado ajudar aquele homem, não foi possível. Chegaram até prendê-lo, mas as cadeias foram feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ele sempre escapava com uma força sobre-humana, pois ele estava possesso de uma legião. Mas quando ele viu Jesus, prostrou-se aos pés do Senhor, e o Senhor disse àquele espírito imundo: sai desse homem. E o homem ficou completamente curado. Naquele momento, os discípulos compreenderam que não havia multidão ali. Era apenas um único homem que estava ali precisando da ajuda do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi lá, socorreu o homem, transformou a vida dele, libertou ele e fez dele uma nova criatura. E esta passagem ficou muito claro que o Senhor Jesus não é apenas Deus de multidões, mas ele socorre aonde houver um homem ou uma mulher aflita, triste, preocupada, sufocada pelos problemas da vida ou por problemas espirituais. Lá estará Jesus, enfrentando tempestade, enfrentando vendavais, para ir ao encontro daquela pessoa tão necessitada. Se esse é o seu caso, fique tranquilo ou tranquila, porque Jesus de Nazaré vai te socorrer e abençoar a sua vida. Tenha fé em Deus, creia tão somente, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.